Olá! Existem muitos textos bíblicos que vão falar sobre o tema esperança, ou falar sobre o tema esperar. O Salmo 40, Davi, o grande salmista, vai anunciar exatamente isso logo no início do Salmo. Diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas eu quero trazer ao seu coração, um outro texto bíblico, um texto que está registrado em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso de número 21. E diz assim: disto me recordei, ou me recordarei na minha mente, e por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Bom é o Senhor para aqueles que por ele esperam, para a alma que o busca. Esse é um texto lindíssimo de Lamentações de Jeremias, que vai trazer aqui, dentre muitos temas, o tema esperança, ou esperar. Nós nos tornamos numa cultura, nos transformamos numa geração muito complicada, porque habita a nossa alma, como dizia em outro momento, um sentimento avassalador de urgência. Queremos tudo para ontem, para a hora, para o momento. Não estamos dispostos mais a esperar, não queremos mais aguardar. E isso é um problema grave, porque o tempo de Deus para as coisas, a forma de Deus agir, via de regra, caminha numa contramão dessa cultura de urgência. Há momentos Deus precisa trabalhar o meu caráter, o seu caráter, e aí de repente o silêncio faz parte do processo. Há momentos que Deus precisa trabalhar um defeito de caráter, e Ele vai precisar trabalhar em função de uma negativa. Quando Ele diz um não para mim, para você, em alguns momentos é pedagogia divina pura, é tratamento de Deus para nos ensinar. A partir daquele não, tem cura sendo trabalhada, tem mudanças interiores sendo trabalhadas, Deus está forjando o nosso caráter. Mas é muito importante entendermos que esse fator tempo, ou seja, o sentimento, como eu dizia, avassalador de urgência, é também um contraponto à fé. A fé é um convite à espera. A fé é a certeza que nós temos de que falando com Deus, orando, compartilhando nossas necessidades, Ele vai nos ouvir e no tempo certo, segundo a sua soberana vontade, segundo o seu querer absoluto, Ele vai agir. Deus ouve orações. Deus ouve orações. E Jeremias, aqui nesse texto de Lamentações, ele vai dizer bem claramente por que esperar em Deus vale a pena. Por que vale a pena você aguardar em Deus, esperar em Deus? E ele vai usar alguns argumentos. Um dos argumentos mais extraordinários é o argumento da misericórdia, dizendo que Deus é misericordioso. Ele chega a afirmar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E que essas misericórdias, elas não têm fim. Quando olhamos para o fato de Deus ser misericordioso, cheio de compaixão, um Deus que é amor puro, bondade absoluta, vale a pena então depositar a nossa esperança nesse Deus, depositar as nossas ansiedades, preocupações, projetos, sonhos em Deus, na certeza de que Ele vai agir com misericórdia sobre nós. Alguém já disse que misericórdia é a capacidade que alguém tem de perceber as misérias do coração do outro, ou as necessidades do coração do outro. Deus consegue fazer isso na máxima da excelência. Deus percebe quais são as reais necessidades do nosso coração, quais são as misérias que nos habitam, as dificuldades que nos habitam, nossas fragilidades. Então ele argumenta assim, olha, Deus pode agir e vale a pena esperar em Deus porque Deus é misericordioso. Depois, no segundo momento, ele diz, novas são a cada manhã, falando da misericórdia, mas logo declara, grande é a tua fidelidade. Esse é talvez um dos maiores argumentos que podemos usar para falar do caráter de Deus, junto com outros tributos, né, que devemos dar a Deus. Devemos dar a Deus o tributo do louvor porque Ele é fiel. Tributar ao Senhor uma adoração porque Ele é fiel. Deus é fiel.
Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo, diz a palavra de Deus. A fidelidade de Deus propõe para mim e para você um chão. Podemos esperar porque Deus é fiel. Se Ele tem uma promessa para você, para a sua família, para o seu casamento, para a sua vida, para o seu ministério, espere, aguarde, acalma o teu coração, aquieta a tua alma, saiba que Ele é Deus, tenha paciência, aguarde, tenha fé. Espere. E esse argumento da fidelidade não é somente um fragmento na história de Jeremias, é na verdade um pilar na história desse profeta. Se você ler todo o livro de Jeremias, além de Lamentações, você vai perceber que ele compreendia a fidelidade de Deus. Então ele usa aqui dois argumentos fortes. Deus é misericordioso e Deus é fiel. E ele usa um terceiro argumento, por que é que vale a pena esperar em Deus? Ele diz, Deus é bom. Olha que coisa extraordinária. Deus é bom, ele diz, bom é o Senhor. Obviamente que ele faz um recorte dizendo que bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele, para a alma que o busca. Mas ele chama a atenção para o fato de Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. A bondade de Deus é uma das características fantásticas desse Deus amoroso. Deus é bom por natureza. A essência de Deus é bondade pura. Não há nada que Deus faça em direção à sua vida, em direção à sua família ou à minha vida, que não tenha bondade por trás. Até aquilo que parece maldade, porque nós não compreendemos tudo. Vamos pensar que de repente você perdeu o emprego, você diz, não, Deus não é bom. Você não sabe o que está por trás desse contexto. E o que é que vem lá na frente? As razões pelas quais esse emprego não pôde ser mantido. Mas Deus, na sua dimensão eterna de ver todas as coisas, age sempre em bondade. E aquilo que parecia perda no momento é lucro lá na frente. Aquilo que parecia um ponto final é, na verdade, uma reconstrução de uma nova experiência, um novo caminho. Mas Deus é bom. Então, 3 argumentos que Jeremias vai usar para dizer que vale a pena esperar em Deus. Deus é misericordioso, Deus é fiel e Deus é bom. Então ele diz, aguarde, espere, que a sua alma aguarde no Senhor. Ele diz, é bom ter esperança ou saber esperar e aguardar em silêncio a resposta do Senhor. Eu não sei como você tem lidado com as suas necessidades, sonhos, desejos, aspirações, medos, mas quando você orar, espere, aguarde. Deus não é surdo para que não possa ouvir. Ele tem ouvidos empáticos, um ouvido amoroso, uma capacidade extraordinária de, com muita empatia, acolher a nossa oração. Porque Ele trocou de lugar conosco quando Jesus veio. Era nosso lugar, mas Cristo ocupou esse lugar para dizer, no final dessa história, de que Deus nos entende. Finalmente Deus nos compreende, porque Deus habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que essa bênção venha carregada de esperança e de uma capacidade extraordinária